Boa tarde, amigos. Agora eu irei ler a palavra do dia em nome de Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, eu irei falar agora sobre esse tema que eu coloquei ali no Stories, né, que é falando sobre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Qual é a diferença, né? Porque muitos interpretam assim, né? Algumas igrejas, né? Aquela coisa de pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista que acredita que o arrebatamento será antes da vinda de Cristo. E o pós-tribulacionista que acredita que a pessoa, todos passarão pela tribulação e depois que Jesus irá buscar a igreja, né? Mas eu estou acreditando dessa versão aí, que o arrebatamento será antes da vinda de Cristo, né? Porque segundo o que eu pesquisei, segundo que vídeos que eu busquei, né? É assim, eu estava na igreja adventista e eles pregam lá que não tem o arrebatamento secreto, né? O arrebatamento secreto é uma inventação para distorcer a verdade, né? Para distrair as pessoas. Que eles não acreditam que a pessoa vai estar aqui e sumir, né? E ficar só a roupa, como muitos pregam aí, né? Os pentecostais, né? E aí eles falam que, em primeiro lugar, quando a pessoa chega lá, eles falam que não existe o arrebatamento secreto, que seria esse antes da vinda de Cristo, né? Porque aqui essa palavra está dizendo que primeiro aquelas pessoas que morreram serão ressuscitadas, né, e subirão, se encontrarão Jesus no ar, né, mas só que essa parte aí, segundo o que eu estava assistindo um vídeo aí, diz que é assim, Jesus vem buscar a igreja, né, mas ninguém verá Jesus nesse momento, as pessoas vão se encontrar com ele no ar, mas isso não será visto assim, muitos dizem assim, que aí vão inventar que são os alienígenas que levaram essas pessoas, né, para os que ficaram. E aí vão inventar essa mentira, né? Vão inventar aquele negócio de projeto Bublin e tudo mais, né? Aí, e os que estiverem vivos, que somos nós, seremos arrebatados com Deus, com Jesus ao ar, né? Supostamente ele levará a igreja, mas isso não será visto. Assim, será visto porque a pessoa não vai estar mais lá, né? Tipo assim, eu tô aqui e sumi. Mas aí vão inventar mentiras, né? Para encobertar. E aí, falando sobre a vinda de Cristo, eu vou ler o outro versículo, que é Mateus 24, né? Esse aqui que eu falei é sobre o arrebatamento, né? Que eles dizem um arrebatamento secreto. Ai, o celular caiu. Eu coloquei ele em cima de um potinho aqui para ele ficar mais alto, né? Porque da outra vez eu coloquei em outro lugar. E aí, vou procurar aqui Mateus, né? Mateus 24, 29 e 30. É a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né? Aí esse daqui é o 29 e o 30, mas vou ler o 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Aqui já é a vinda de Cristo, que é depois da tribulação, né? Ele está falando aqui logo após,
em seguida a tribulação daqueles dias. Então a vinda de Cristo será depois da tribulação, quando já tiver sido revelado o anticristo, né? Que os adventistas não acreditam no anticristo, né? Que foi lhes ocultado tudo isso, né? Eles têm um ensinamento de outra maneira, né? Então primeiro eles pregam que não existe um arrebatamento secreto, que é tudo junto, a vinda de Cristo e o arrebatamento, para eles é a mesma coisa, só que eles estão pregando sobre aqueles que ficaram, né? Porque aqui tá falando que Jesus vai vir depois para julgar a terra, para jogar o anticristo no abismo e tudo mais, né? Ele vai vir na terra. E aí, aquele outro, a pessoa vai encontrar com ele no céu, mas não será visto assim, né? Só vai saber porque a pessoa sumiu, né? E os mortos ressuscitarão e subirão. E os vivos subirão com ele também, né? Mudarão seu corpo em corpos celestiais. Aí, essa da vinda de Cristo é depois da tribulação, quando já tiver sido revelado o anticristo, né? E aquelas pessoas que eram cristãs, que ficarem, né? Porque vai haver aquela pregação do evangelho também para esses que ficaram aqui, né? Ou então aqueles que supostamente eles vão ter que morrer por causa de Jesus. São os mártires, né? Que são aquelas pessoas que vão morrer por causa do evangelho, né? Então teve no tempo de Hitler também aqueles mártires, né? Que morreram por causa de os judeus que não negaram Deus, né? O evangelho nem nada. Então aí Jesus vai vir para, como se diz? Pelo que eu estava vendo uma explicação ali de um vídeo, eles estão falando também que supostamente Jesus vai vir aqui na Terra e aqueles que supostamente são os cristãos que ficaram, que um é por causa de Jesus, eles ficam, como que eles não verão a parte que os outros não estarão onde os outros estarão, porque já eles supostamente serão restaurados e ficarão aqui na Terra, né? Uma versão que eu vi aí, né, num vídeo, mas eu não sei se é assim realmente. Eu tô acreditando assim que é essa parte de que Jesus vai vir destruir o anticristo, né? Essa coisa assim, buscar esses que são os cristãos, que eram os mártires, né? E os judeus também, que vêm resgatar os judeus, né? Também, que ficaram, sei lá, que terão esses judeus que pregaram o evangelho, né? Que são os 144, se eu não me engano, assim. E aí, o Edgar diz que 144 é que pregarão o evangelho, que ficaram aqui para pregar o evangelho, né? Que são do povo do judeu. E aí Jesus vai vir buscar essas pessoas aqui e julgar o anticristo, né? Essa coisa assim. Mas os adventistas acreditam só numa coisa, que não haverá esse do arrebatamento secreto, não. A pessoa é ensinada lá desse jeito, né? Mas o Edgar me falou que não é desse jeito, né? Que eles estão ocultando as coisas, né? Muitas coisas eles ocultam, o negócio das línguas estranhas também. Eles falam que são línguas de demônios, essas línguas aí que a pessoa é falada hoje, né? Aí eu encontrei esse vídeo ali falando sobre as línguas estranhas, né? Que a mulher disse que teve uma revelação. Mas eles acreditam assim que as línguas que eram faladas eram línguas de idiomas, né? Eles pregam assim. Eu não sei realmente como é não, porque eu nunca falei essa língua, né? Então é complicado. Aí a mulher no testemunho diz que muitas pessoas estranham essas línguas, né? E tudo mais. Mas eu entrego para Deus isso aí, né? A mulher falou que Jesus disse a ela que ele dá o batismo com o Espírito Santo, que a pessoa tem um dom de falar nessas línguas, mas muitos sentem mal porque acham uma coisa estranha, né? Mas eu entrego isso a Deus, realmente, né? Então a questão do arrebatamento e da vinda de Cristo são coisas distintas, né? Diferentes. É como um vídeo que eu estava assistindo, como diz que nenhuma coisa não tem a ver com a outra, porque não bate. Como é que você vai encontrar Jesus no ar e depois ele vai ir na terra? Aí ele fala que não tem correlação, assim, não tem relação. A vinda de Cristo com o arrebatamento, que as pessoas sumirão, né? E depois os outros ficarão aqui para ser julgados pós a tribulação, né? Ficarão na tribulação, né? Para decidir, né? Então morrerão por causa de Jesus, né? Essa foi a minha palavra do dia. Que todos fiquem com Deus. Em nome de Jesus, amém.